Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como pode crer que o Deus do Antigo Testamento seja o mesmo Deus do Novo Testamento? E aí colocou Deus entre aspas e em letras minúsculas. Você ainda questionou como pode Deus ser justo, bom, misericordioso, verdadeiro, se ele for inflexível e implacável, como aquele que é mostrado no Antigo Testamento. Ao criar o homem, em Gênesis, no livro de Gênesis, Elohim, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o nome Elohim é plural, disse o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Agora você vai na contramão de Deus e decide: farei Deus à minha imagem, conforme a minha semelhança. Isso porque você acusa o Criador de não ser do jeito que você acha que ele deveria ser, do jeito que você gostaria que ele fosse, porque você não o considera justo, bom, misericordioso, verdadeiro, etc. Mas quem você acha que colocou em você a noção do que é ser justo, bom, misericordioso, verdadeiro, etc.? Você acha que nasceu já com esses pensamentos, com esses atributos? Você acha que são produto de uma suposta evolução? Você conhece algum outro ser vivo que tenha esses pensamentos? Talvez você diga que o seu cãozinho, o seu cachorrinho é justo, bom, misericordioso, verdadeiro. Mas isso porque ele foi treinado por você, que recebeu esses conceitos de Deus. Tente enfiar a mão na boca de uma hiena selvagem para ver se ela vai morder com justiça, bondade, misericórdia, verdade. Você diz que não crê no Deus do Antigo Testamento porque ele não é do jeito que você gostaria que ele fosse. E no Jesus do livro de Apocalipse, você crê? Aquele livro foi escrito pelo mesmo apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João e as suas epístolas, que são as que mais falam de amor, bondade, respeito, etc. Só que em Apocalipse, Jesus aparece tão ou mais implacável do que o Jeová do Antigo Testamento, que também é o próprio Jesus na sua manifestação ao mundo naquelas circunstâncias lá no passado. Ou como você interpreta alguém que irá governar com vara de ferro? É uma pessoa boníssima, bondosa, amorosa? Como que ele vai poder governar com vara de ferro? Veja a passagem, falando de Jesus em Apocalipse. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Esse é Jesus. Jesus. Se você não crê no Deus do Antigo Testamento, então está criando um Deus só para você, Deus minúsculo, só para você, só seu. E se não crê no Deus revelado nos escritos de Moisés no Antigo Testamento, também não crê em Jesus. Porque ele próprio, o próprio Jesus afirmou isso. Presta muita atenção agora. Ele disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso está em João 5, 45 a 47. O simples fato de você querer julgar a Deus já demonstra que está longe de conhecê-lo de verdade. Isso porque nenhum marginal está em condições de julgar o juiz que irá condená-lo. Mas é o contrário que acontece. E eu e você nascemos marginais e pecadores aos olhos de Deus, necessitados de perdão e salvação. Por isso eu sugiro que você coloque a sua boca no pó antes de falar mal de Deus ou de querer dizer como ele deveria ser, como ele deveria agir, de maneira a se enquadrar nos seus padrões. Um verdadeiro filho de Deus condena-se a si mesmo e justifica a Deus, reconhecendo que é incapaz de entender a Deus e a todos os seus desígnios. Lucas 7,35 diz: a sabedoria é justificada por todos os seus filhos.
E um trecho que eu vou transcrever aqui, de um outro autor, diz o seguinte: é da maior importância moral vermos que sempre que justificamos a nós mesmos, condenamos a Deus. Por outro lado, sempre que condenamos a nós mesmos, justificamos a Deus. A sabedoria é justificada por seus filhos. Este é um ponto de grande importância. O coração verdadeiramente quebrantado e contrito irá defender a Deus, custe o que custar. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso está em Romanos 3:4. No final, será Deus quem terá a supremacia. E é prova de verdadeira sabedoria dar a Ele a supremacia já, agora. No momento em que uma alma é quebrantada em um verdadeiro julgamento próprio, Deus surge diante dela em toda a majestade da sua graça como justificador. Mas enquanto nós formos controlados por um espírito de autojustificação, justiça própria, autocomplacência, continuaremos completos ignorantes da profunda bênção dada ao homem, a quem Deus atribui justiça sem obras. A maior tolice da qual uma pessoa pode ser culpada é justificar-se a si mesma, considerando que, nesse caso, Deus deverá imputar a ela o pecado. Por isso que ela vai ser tola quando justifica a si mesma. Mas a sabedoria mais verdadeira está em condenar-se a si mesmo, pois, nesse caso, Deus se torna o justificador. Isso escreveu Mackintosh, Charles Hansel Mackintosh, no The Mackintosh Treasury, volume 3, Lessons from the Old Testament. Uma outra passagem: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se Deus de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Pergunta Paulo em Romanos 9, 17 a 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 a 16. Esse é Jesus. Esse é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus do Antigo Testamento. O mesmo Jeová do Antigo Testamento. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.